Aueba! Esse é o nosso curso sobre como estudar as obras do Paz. Os alunos do guia tiveram acesso a ele desde o início do ano e agora a gente decidiu liberá-lo gratuitamente aqui no YouTube. Portanto, aproveite bastante essa oportunidade para aumentar a sua nota nessa reta final para o Paz e otimizar os seus estudos. Se você tiver dúvida, comenta aqui que a nossa equipe sempre vai estar disponível para te responder. E claro, não deixe de seguir nossas redes sociais e conhecer os nossos planos de assinatura em guiaflix.com. E agora, vamos pro vídeo. Aueba! Tudo bem com você? Quando eu penso nos estudantes do Paz, inclusive lembro da época que eu fazia a prova, normalmente, quando eu estou analisando a postura diante das obras, eu encontro às vezes dois cenários muito distintos. Existe, por um lado, o estudante que não liga para a obra. O cara que não se preocupa, que não estuda as obras, não procura aprender este conteúdo. E, obviamente, isso é um tiro no pé. Você está sabotando sua preparação se você não estuda as obras do Paz. Por outro lado, eu também sinto que existe um outro tipo de estudante que também peca pelo excesso. Então, um peca pelo excesso de não se importar com obra, mas esse outro tipo ele peca pelo excesso de se importar tanto com obra que prejudica o resto dos seus estudos, as outras disciplinas, as outras matérias, os demais conteúdos. Perceba comigo que nenhuma dessas situações é boa. Você tem que estudar o necessário que te permita ver os outros conteúdos. Claro que é melhor pecar um pouquinho de ter estudado demais as obras do que não ter visto nada. Só que, idealmente, você não quer estar nem no primeiro grupo, nem no segundo. Você quer estar no grupo que estuda de maneira eficiente, sabe da importância da prova, mas sabe quando é o momento de falar, não, já deu aqui de obra por hoje, eu tenho que, para aumentar a minha nota, estudar outros conteúdos, outras matérias, que também são muito importantes no Paz. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: se 80% dos pontos da prova do Paz fossem obras, beleza, faria sentido você dedicar 80% da sua preparação às obras. Só que na realidade, o valor não chega perto disso. Então, se dedicar excessivamente às obras em detrimento de outros conteúdos não é uma boa estratégia. E aí, com o intuito de te apresentar a verdadeira importância das obras no Paz, eu peguei aqui um queridíssimo raio-x feito pelo guia. Esse raio-x vai permitir que a gente tenha uma análise para saber, quantas questões são realmente de obras. Então eu vou apresentar aqui para você e a gente vai conversando. Primeira coisa, eu quis pegar um raio-x de Paz 1, beleza? Mas lembra que não importa porque o padrão em Paz 2 e Paz 3 é mantido, a proporção de matérias. Então eu estou mostrando aqui Paz 1, mas se você é de outras etapas, não se preocupe. E a segunda coisa, eu não coloquei nesse raio-x a prova de língua estrangeira, porque ela, na prática, digamos, na forma como o Sebrasp calcula a nota, vem de forma separada. Então não coloquei aqui língua estrangeira, embora você também faça língua estrangeira. Você não vai estar vendo aqui nesse raio-x. Feito esses dois esclarecimentos muito importantes, a gente pode continuar e analisar aqui quais são os dados que a gente encontra. E a primeira coisa é que eu peguei 8 provas, as 8 provas mais recentes. Tem até um filtro aqui que mostra que a gente tem análise desde 2014, certo? E com o tempo o guia vai atualizando esse raio-x que é disponibilizado para vocês. 8 provas dá muito item. Bota aí que a gente está pegando cerca de 90 itens por prova. Então é um espaço amostral bem legal para a gente conseguir ter uma análise sobre os padrões de cobrança, os conteúdos mais frequentes, que inclusive é algo que a gente faz bastante aqui no guia, de direcionar o seu estudo para aquilo que realmente é mais importante em questão de recorrência, de frequência em provas anteriores. E aí quando a gente pega aqui e começa a analisar, vamos encontrar os padrões. Primeiro eu vou começar pelas disciplinas que estudam obras cênicas, então as artes cênicas, obras musicais, artes musicais e obras visuais, as artes visuais. Porque isso aí são disciplinas que elas são bem definidas para estudar obra. A maior parte da carga horária de artes musicais é ver obras musicais. Então, deixa eu abrir aqui com você artes musicais, a gente está vendo aqui show de bola, e veja que a maior parte do que apareceu nos últimos anos de item de artes musicais era item sobre obra mesmo. Então você tem essa disciplina, você estuda um pouquinho de teoria musical, mas olha como que foi pouco cobrado apenas esse assunto. A maior parte está aqui em obras musicais. Você vê que realmente, dentro do total de itens, isso é uma parte significativa. É algo que você deve considerar. Ainda mais porque quando você soma a musicais com
com as visuais e com as cênicas, você vê que tá tendo item pra caramba. Tá tendo ali sempre, em toda a prova, aparecendo. Você vê que elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. O tamanho aqui nesse raio-x indica que elas têm mais ou menos a mesma quantidade de itens que já apareceram nos últimos 8 anos. Então, artes musicais, 34 itens, artes visuais, 29 e artes cênicas, 27. Como eu estou falando no geral, eu vou dar uma olhada com você aqui no mais específico, em uma única prova, porque você só vai fazer uma prova. Quando você fizer o passe, você não vai estar pensando em 8 provas de uma vez. Então vamos pegar aqui uma prova, vou escolher a Sub 2018-2020, beleza? Veja só, teve itens de cênicas, musicais e visuais, correspondendo a uma parte importante, e que você deveria saber para conseguir aumentar a sua nota. Vamos pegar agora 2019-2021. 3 de cênicas, 4 de musicais e 4 de visuais. Então 4, 8, 11 itens. É uma prova que tem no total 100 itens. Então só nessas 3 partes de obra você tem 10% dos itens da prova, né? Arredondando. Então realmente é algo que a gente precisa sim valorizar. E aí talvez você esteja reparando ali que a parte de interpretação de texto está bem grandinha. Por quê? Porque aqui dentro de interpretação de texto, a gente também considera muitas vezes aqueles itens que pegam uma obra e usam ela como ponto de partida direto para cobrar outro conteúdo. Porque aí às vezes você vai precisar da interpretação de texto em relação à obra e aquele outro conteúdo para responder adequadamente o item. Então não se engane, não pense que as obras estão só aqui, nessas disciplinas que realmente são de obras. Dentro de interpretação textual, saber obras também vai estar te ajudando, certo? Vai te ajudar a resolver alguns dos itens que aparecem dentro daquele bolo bem grande de interpretação textual. Ok. E outra coisa, você viu que eu estou comentando até agora mais sobre cênicas, musicais e visuais. Aí você se pergunta, e literatura? É claro que não podia faltar literatura. Literatura é muito importante para a gente saber, já que existem obras da literatura. Aqui a gente vê que apareceram alguns itens, e aí lembrando, pode estar um pouco diminuído, porque outros a gente decidiu classificar como item que era mais da interpretação textual. Porque existem alguns itens na prova que acontece o seguinte, tá lá um texto de uma obra, então um trecho de um poema que você tinha que estudar porque ele era sua obra do passe. Mas quando você vai ver um item que fala sobre esse trecho, você percebe que ele exige do estudante muito mais a interpretação textual do que o conhecimento prévio super completo sobre a obra. Mas lembra que o PAS não é feito em caixinhas. Então, idealmente, você está pensando nas duas vias. Saber a obra previamente ia te ajudar a ter um direcionamento melhor para fazer essa interpretação. Então, cara, só olhando com base em uma prova específica, a gente mostrou 2, né? E no conjunto geral, você percebe que as obras elas vão constituir uma quantidade considerável de pontos para você. Eu ainda não comentei também que, olha só, filosofia. Filosofia sempre aparece dialogando com obras mais filosóficas. E também tem ali o espaço de sociologia e tal. Então, olha aqui, filosofia. A gente vê que a classificação, no geral, é que vão ser obras da filosofia. Em cada etapa, a obra vai estar versando mais sobre algum movimento, alguma escola, alguma corrente de pensamento que seja importante naquela etapa que você está estudando no PAS. A minha conclusão, então, com base nessa análise inteira que a gente faz, é que você não pode estar naquele grupo que acha que a obra não é importante e que não estuda a obra. Essa é a primeira, eu já tinha introduzido, fica show de bola e eu acho que você concordou. Mas agora eu quero que você pense em um outro raciocínio comigo, ok? Olha o tanto de coisas de física que apareceu nesse período. 91 itens de física. Se você pegar artes visuais, musicais e cênicas, dá quase o tamanho de física. Então, uma matéria só física, pegando mais itens que essas obras. Assim, algo bem parecido, uma proporção parecida. Biologia também teve muito item, teve um pouquinho a menos que física, né? Porque às vezes biologia, a classificação entra ali um pouco mais para interpretação, porque ela tem essa maleabilidade. Mas olha, geografia também, muito item. Matemática, a gente teve 71 itens de matemática. Então não seja daquele grupo que pensa que para você ter um bom desempenho no PAS, só as obras bastam. Porque na verdade o que acontece, inclusive, é que muitos alunos vão estudar só as obras. Então o seu diferencial tem que ser ir além. Você é o cara que se preparou bem para as obras, você é ali quem conseguiu focar e ter um bom estudo de obras, mas foi além. Foi lá e aprendeu história, aprendeu física, aprendeu geografia, aprendeu matemática. Porque se você faz isso, você faz o básico que boa parte dos alunos estão fazendo. Existem muitos alunos que focam só obras.
Só que você faz a parte que um número bem menor de alunos está focando, que é aprender o resto, sendo esse resto algo que pode fazer muita diferença na sua nota final. Desse modo, eu imagino que você já tenha percebido, então, a real importância das obras do PASS, e vai ficar como lição desse vídeo a ideia de equilíbrio. Estude as obras, estude de maneira eficiente e bem direcionada para você não perder tempo, e uma vez que você não estará perdendo tempo com obras, porque você estaria exagerando, uma vez que você está sendo eficiente, lembre-se sempre, você precisa priorizar sim as outras matérias, não dá para chegar na prova sem saber os demais conteúdos. Eu espero que você tenha gostado dessa aulinha que a gente trouxe uma análise de dados e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e até lá!